Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e ao longo dos próximos 50 minutos vamos focar a nossa atenção na vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia em destaque no programa de hoje leva-nos até à Síria, por causa do ataque desencadeado pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, em retaliação pelo alegado massacre de populações civis de Douma, vítimas de um ataque com armas químicas. A Igreja foi unânime no apelo à paz, com o Santo Padre a manifestar a sua profunda preocupação pela situação que se vive no país. Eu tenho em linha a diretora da Fundação AIS, que está em trabalho na Alemanha, em Koningstein, na sede internacional da ajuda à Igreja que sofre. Catarina, o Papa Francisco afirmou a sua profunda preocupação com a situação na Síria e pediu que a comunidade internacional se empenhe efetivamente na procura de soluções de paz. Olá Paulo, olá a todos. De facto, o Santo Padre pediu logo na sua primeira intervenção, depois do ataque com mísseis desencadeado pelos três países, portanto, ele imediatamente pediu para que todas as partes sentassem, portanto, para criar de facto um acordo para a paz e aproveitou também para criticar imediatamente a postura da comunidade internacional. Nós já vamos espreitar essas palavras do Papa Francisco, mas antes disso dizer que a ação militar dos três países, que provocou apenas alguns feridos, foi justificada após o alegado ataque químico ocorrido no passado dia 7 de abril, na região de Douma, perto de Damasco, e que terá causado cerca de 45 mortos e centenas de feridos. Ainda nesse sábado, ou seja, antes ainda da intervenção do Santo Padre, líderes das igrejas greco-ortodoxa, sírio-ortodoxa e melquita denunciaram também os ataques contra a Síria, classificando-os, Catarina, como sendo uma agressão brutal contra um país soberano que viola claramente o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Numa declaração conjunta, Paulo, os bispos lamentaram a intervenção militar levada a cabo por três países, portanto os Estados Unidos, França e o Reino Unido, sem terem de facto uma prova concreta, dizem eles, de que houve de facto um ataque levado a cabo pelo regime de Bashar al-Assad. Quem também se pronunciou sobre este ataque foi a Irmã Miri, a nossa bem conhecida Irmã Miri, que vive, como sabem, em Cara, no mosteiro de São Tiago Mutilado. Nós já vamos escutar as suas palavras, mas para já vamos sintonizar-nos nessa declaração do Papa Francisco. Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la pace e invito tutte le persone di buona volontà a continuare a fare altrettanto, mi appello nuovamente a tutti i responsabili politici perché prevalgano la giustizia e la pace. Foi o Papa Francisco a condenar a violência e a pedir à comunidade internacional para ser proativa na busca de soluções de paz para a Síria. Agora vamos fazer uma ligação até Cara, até ao mosteiro de São Tiago Mutilado, onde vive a nossa bem conhecida Irmã Miri, que esta semana nos enviou uma crónica, toda ela sobre o ataque dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra alvos na Síria. Já vamos escutar as suas palavras com toda a atenção, até porque Catarina, ela afirma que o alegado ataque com armas químicas que o exército sírio teria lançado sobre as populações de Douma no dia 7 de abril e que justificou depois o ataque daqueles três países é uma história inventada. Precisamente, Paulo, de facto foi as palavras que a Irmã Miri usou quando entrou em contato connosco, na mensagem enviada para a Fundação AIS, de facto, ela diz que é uma história inventada e foi uma desculpa para poderem atacar o país. Foi assim que ela se referiu a este ataque com armas químicas que o alegado regime de Bashar al-Assad terá feito em Douma e que justificou, e que levou, de facto, e que foi a justificação para que houvesse, de facto, este ataque por parte das forças internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos, França e Reino Unido.
Maria de Lúcia Ferreira, este é o nome de batismo desta portuguesa, proveniente da paróquia do Milharado, no Patriarcado de Lisboa, é perentória na sua afirmação. A jovem religiosa, que pertence à congregação das monjas da Unidade de Antioquia e que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, em Cara, diz, preto no branco, que não escutou qualquer rumor sobre esse ataque químico e que o que seria, aliás, impossível caso ele tivesse mesmo ocorrido. Paulo, a irmã Miri diz-nos mesmo que duvida que tenha acontecido alguma coisa, porque não se ouviu de facto falar nada sobre este ataque e foram milhares as pessoas que tiveram, entretanto, que saíram da região de Doma. Para a população, e isto segundo a irmã Miri, foi de facto uma desculpa para este ataque. Vamos então escutar as palavras, a crónica da irmã Miri. Ela vai descrever como a população local, Cara fica situada relativamente perto da fronteira com o Líbano e a cerca de 90 quilómetros de Damasco, como é que a população local viveu o anunciado bombardeamento lançado por Washington, Londres e Paris, e vai dar o exemplo das cautelas tomadas pelo governo francês na proteção dos seus cidadãos, pois o governo francês mandou alguns jovens que pertencem ao SOS Chrétien de Lorient, uma organização caritativa francesa, e que estavam a fazer voluntariado precisamente no mosteiro, a procurarem refúgio noutro lugar mais seguro. Certamente que ouviram falar dos bombardeamentos americanos aqui na Síria. Na verdade, foi não só a América, mas a França e a Inglaterra que se juntaram. Isso já há muito tempo que há ecos, as pessoas aqui habituaram-se a viver com a guerra e já mais uma, menos uma, quer dizer, logo se vê o que é que se passa. Uma pessoa estando no local não pode fazer outra coisa que ficar e confiar-se em Deus. No entanto, houve quem tomasse precauções. Os jovens de SOS Chrétien d'Orient estavam, por acaso, num dos dias cá no mosteiro, receberam ordens de Paris para se irem refugiar num outro sítio que, a seu pensar, era mais seguro, pois eles têm muito, muito cuidado com a segurança, porque se acontece alguma coisa a algum dos jovens que cá vem, acabou-se a associação, quer dizer, já nunca mais ninguém lhes dará permissão da parte dos pais, do governo francês, etc., para assegurar a sua presença aqui na Síria. Nós também começámos a pensar, caso aconteça qualquer coisa, é preciso voltar de novo ao refúgio na gruta, etc., mas também estávamos assim, toda a gente estava assim, vai ser verdade ou não, vão bombardear ou não, e o que é que vão bombardear? Se calhar vai ser como outras vezes já fizeram, que bombardeiam e é quase como um cenário. E na verdade foi um bocado isso que se passou, ninguém compreende muito bem o que é que se passou, tem ar de ser um cenário. Pois não houve vítimas nenhumas, houve alguns feridos, poucos, e sobretudo das cerca de 100 que caíram, 70 foram interceptadas pelos sistemas de defesa sírios, que nem sequer são os recentes que a Rússia trouxe para cá, são ainda os antigos que estavam cá presentes do governo. No entanto, sem dúvida que foi um ataque à soberania do país e isso é algo de muito grave. Esperemos que não vá haver nenhuma escaladação de violência. Entretanto, também não houve nenhum eco de armas químicas aqui no país. Não se ouviu dizer nada. Se tivesse havido algum massacre com armas químicas, certamente que tinha havido alguém da parte ou do exército, ou das famílias, ou dos refugiados que saíram de Duma, que são milhares, mas não houve eco nenhum no país da presença de armas químicas, da utilização das armas químicas. É, pois, para a população mais uma história inventada, uma desculpa para poder atacar. Da Síria, do ataque desencadeado pelos Estados Unidos, França e Reino Unido, vamos agora até ao Paquistão, onde mais 2 cristãos foram assassinados em Quetta, em mais um ataque contra a minoritária comunidade cristã. Eu continuo a ter em linha a diretora da AIS. Catarina, o que é que se sabe mais sobre este ataque?
Bom, Paulo, sabe-se quem são as vítimas? São dois homens, Azar Iqbal e Raid Khalid. Ambos foram assassinados a tiro por homens que se faziam transportar de motocicleta quando abandonavam a igreja de Quetta, após a celebração da missa de domingo, no passado dia 15 de abril. Além destas duas vítimas mortais, sabe-se também que 3 outras pessoas, pelo menos, ficaram feridas, entre as quais 2 adolescentes. Logo após o tiroteio, dezenas de pessoas manifestaram-se contra a falta de proteção na região para a comunidade cristã. O protesto durou cerca de 5 horas e, no final, um responsável pelo governo local encontrou-se com os manifestantes, tendo afirmado que iria ser constituída uma comissão para se avaliar as questões de segurança, nomeadamente no que diz respeito às minorias religiosas. As populações cristãs vivem, Catarina, num verdadeiro clima de medo. De facto, vivem num verdadeiro clima de medo, Paulo, porque este ataque ocorreu apenas a duas semanas depois de um outro ataque que aconteceu, portanto, na altura de Páscoa, também em Quetta, e esse ataque lembramos, e na altura nós falámos também aqui no nosso programa, que foi prontamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico. A região de Quetta parece estar, pois, no centro de uma vaga de ataques extremamente violentos contra a comunidade cristã no Paquistão. De facto, além destes ataques a tiro, uma semana antes do Natal, 2 bombistas fizeram-se explodir numa igreja cristã, causando então 9 mortos e ferimentos em cerca de 60 pessoas. E na memória de todos está ainda o atentado num parque da cidade de Lahore, no domingo de Páscoa de 2016, em que perderam a vida 71 pessoas. Uma das principais causas da violência contra a comunidade cristã no Paquistão é a chamada Lei da Blasfémia. Já por várias vezes falámos aqui no nosso programa dessa lei que permite condenar alguém por alegadamente blasfemar contra o profeta Maomé ou contra o Alcorão. Dom Joseph Coutts, o arcebispo de Karachi, que já esteve em Portugal, a convite da Fundação AIS, vai agora explicar-nos porque é que esta lei, a má utilização desta lei, claro, é tão perniciosa para com os cristãos e todas as outras minorias religiosas no Paquistão. Um trabalho dos nossos colegas da Rome Reports. No Paquistão, a introdução da lei da blasfémia nos anos 80 promoveu o caos. Acusar simplesmente alguém de ter desrespeitado Maomé ou o Corão é pôr a vida dessa pessoa em risco. Joseph Coutts, arcebispo de Karachi, explica que esta ferramenta é um flagelo para todos, não apenas para as minorias religiosas. Ele lembra-se do caso do Marshall Khan, um muçulmano de 24 anos, estudante da área de comunicação. Em abril de 2017, dezenas de pessoas foram buscá-lo ao seu dormitório. Despiram-no, espancaram-no, alvejaram-no e atiraram-no do 2º andar. Foi um enorme choque para todos. O pai daquele estudante diz que não acredita que o filho tenha falado contra o profeta Maomé, que não o poderia ter feito porque era um bom muçulmano. Por isso, abriu um processo judicial e agora há pressão sobre o governo e a polícia para se fazer uma investigação adequada. A investigação valeu a pena e o tribunal paquistanês responsável tomou uma decisão forte, condenando 31 pessoas, 5 à prisão perpétua e 1 à morte. Coutts explica que casos semelhantes, tal como o de Azai Abibi e muitos outros, demonstram que a lei da blasfémia se tornou um flagelo para a sociedade. O problema com a lei da blasfémia é que ela pode ser facilmente usada de forma desadequada. E é isso que está a acontecer. É muito fácil acusar alguém de blasfémia ou de profanar o livro sagrado, o Corão, e essa pessoa fica logo em apuros, porque a religião é algo muito emocional para nós, mexe com as emoções de todos. Because religion for us is a very emotional thing. Everybody gets excited. O arcebispo de Karachi diz que, embora os cristãos sejam um alvo fácil no Paquistão, o seu exemplo não passa despercebido. O caso mais evidente foi o da religiosa alemã Ruth Pfau, que dedicou quase 50 anos da sua vida a cuidar dos leprosos do país. Faleceu em 2017, aos 87 anos, e era apelidada de Madre Teresa do Paquistão. O governo do Paquistão fez-lhe um funeral oficial de Estado, o que nos surpreendeu também a nós. E depois, ainda há mais, os Correios emitiram um selo para honrar a doutora Ruth Pfau. Has printed a stamp, a postage stamp, to honor Dr. Ruth Pfau. Posso dizer estas coisas com orgulho e tenho a certeza de que os meus amigos, irmãos e irmãs muçulmanas
Aceitam que a Igreja está a fazer mais do que a sua pequena capacidade lhe permite. Is doing more than its small capacity. A lei da blasfémia provou ser uma saída fácil para resolver questões pessoais. O aumento do fanatismo pode complicar a vida às minorias cristãs, que nem chegam a 4% dos 200 milhões de habitantes. O Papa conhece a situação do Paquistão em primeira mão. Nos finais de fevereiro, encontrou-se com os familiares de Azai Bibi, em meados de março, com o arcebispo do país. Outro país onde a minoritária comunidade cristã tem vivido dias de aflição é o Egito. Recentemente, um tribunal condenou quase 4 dezenas de pessoas à pena de morte por terem realizado ataques contra igrejas entre os anos de 2016 e 2017, em Tanta, Alexandria e no Cairo. Ataques que foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico. A comunidade cristã no Egito aguardava com expectativa, Catarina, esta decisão judicial. De facto, Paulo, era importante perceber como é que a justiça egípcia iria lidar com este caso. Tanto mais que no passado houve diversos ataques particularmente violentos com a comunidade cristã. Exatamente, Catarina, além dos ataques sucessivos ocorridos na região do Sinai, em que os cristãos se transformaram num alvo concreto de grupos terroristas, quase sempre reivindicados pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, na memória de todos estão ainda os ataques em 2 igrejas no Domingo de Ramos e que causaram então cerca de meia centena de mortos. Além disso, Paulo, houve também o assalto terrível a um grupo de crentes que se dirigiam em 3 autocarros para numa peregrinação a um mosteiro no deserto. Nesse ataque, Paulo, os terroristas obrigaram todos os passageiros a sair dos veículos e os que se confessaram cristãos foram assassinados de imediato e nem as crianças escaparam, Paulo. Os coptas têm sido uma comunidade particularmente perseguida. Já este ano foi inaugurada uma igreja dedicada aos 21 mártires decapitados na Líbia em 2015 por terroristas também do autoproclamado Estado Islâmico. Há cerca de um ano, entre os dias 28 e 29 de abril, o Papa Francisco fez uma visita ao Cairo, a capital do Egito, tendo deixado mensagens de repúdio a toda esta violência, ao terrorismo e ao ódio fundamentalista que colocou os cristãos na mira das armas. E numa das memoráveis frases preferidas durante essa viagem, o Papa Francisco disse que o único extremismo permitido é o da caridade. O extremismo da caridade. Os coptas, como são conhecidos os cristãos do Egito, representam apenas cerca de 10% da população do país. Ainda em muito menor número, claro, são os portugueses que vivem no Egito. O Presidente da República esteve recentemente neste país em visita oficial e encontrou-se com alguns dos portugueses que vivem e trabalham no país dos faraós. E não se esqueceu, Catarina, de fazer uma homenagem às vítimas do atentado contra a Igreja de São Pedro e São Paulo, um dos atentados de que falámos há pouco. Foi, Paulo, podemos dizer, uma homenagem silenciosa às 29 vítimas do atentado nessa igreja. O professor Marcelo depositou depois um ramo de flores num memorial que existe na igreja e ao seu lado esteve Tevadros III, portanto o patriarca de Alexandria. Já antes, num encontro realizado na Universidade de Al-Azhar, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de defender a tolerância religiosa, a liberdade e o diálogo entre religiões, apelando ainda à paz no Médio Oriente. Mas dizíamos há pouco que Marcelo se encontrou com algumas dezenas dos portugueses que vivem e que trabalham no Egito. Um deles é, aliás, bem conhecido de todos, é o treinador Manuel José. Mas por lá há também algumas irmãs que fizeram questão de se encontrar com o Presidente da República, de lhe darem um beijinho e de tirarem com ele uma famosa selfie. Estou a falar nas irmãs Rosa, Maria de Fátima e Maria da Conceição. O jornalista José Manuel Rosendo, da Antena 1, assistiu a tudo e agora, com a devida vénia, claro, vamos espreitar, vamos escutar esse momento delicioso do encontro entre Marcelo e as irmãs. Eu não te pergunto há quantos anos está cá, está para aí há 30 anos. Ou mais? Mais não, porque é muito novinha. Muito novinha, já não põe na idade. Já mais anos. Vai, mas vamos tirar. De Portugal, Então vamos embora, vamos aqui tirar. Isto é um trio imbatível. sabe que somos animais com Boniana, não é? Com Boniana. Eu recebo a revista com Boniana todos os meses. Todos os meses. Obrigado, irmã, por aquilo que fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo fazer o que fazem há tantos anos. Não tem preço.
Agora vamos até às Filipinas, de onde nos chega a notícia de que a Catedral de Marawi vai ser demolida, pois tem danos estruturais graves em resultado dos combates que ocorreram nesta cidade. Além disso, dos danos causados pelos combates, a igreja foi também profanada e queimada, as imagens destruídas, quando, em maio do ano passado, um grupo de jihadistas ligado ao autoproclamado Estado Islâmico atacou a cidade de Marawi. Um dos primeiros e principais alvos foi mesmo o edifício da Catedral Católica. Mais do que um edifício, Catarina, os jihadistas atacaram foi um símbolo do cristianismo nas Filipinas. Exatamente, Paulo, e depois da ocupação pelos terroristas deu lugar, de facto, a uma violenta ofensiva militar, e dessa longa batalha, que durou cerca de 5 meses, sobraram centenas de casas em ruínas, com bairros inteiros completamente destruídos. A Catedral e a Casa do Bispo foram seriamente atingidas e agora sabe-se que será impossível proceder à sua reconstrução. A igreja em Marawi está profundamente empenhada no apoio à comunidade local. O que se passou há quase um ano foi devastador. Tão cedo não se regressará mesmo à normalidade. Para já, o bispo Edwin La Penha já anunciou que o esforço principal da Igreja Católica está focado na reconstrução das comunidades, das pessoas. E para isso, Paulo, ele sabe que pode contar e conta, evidentemente, com o apoio da Fundação AIS. Em relação ao edifício da Catedral, o prelado já afirmou que deseja construir no local onde se ergue ainda o templo um edifício simples, que seja como um símbolo de missão da igreja local nesta região, ou seja, que seja um símbolo de uma presença reconciliadora em Marawi. Na semana passada, a propósito dos mais recentes atos de violência contra a Igreja da Nigéria, visitámos, na companhia da nossa colega Julieta Pendini, a diocese de Maiduguri, uma diocese mártir que tem estado no centro da atuação de um grupo terrorista, o Boko Haram. Hoje vamos ao encontro do padre Kenneth Laobuchi, que nos vai explicar a urgência da ajuda da AIS para esta diocese, para este país, uma ajuda que, Catarina, começa mesmo pelas nossas orações. É verdade, Paulo, e eu gostaria muito de sublinhar esse ponto, que é extremamente significativo. É um pormenor, mas é extremamente significativo e é, de facto, aquilo que faz a diferença da instituição. E, de facto, quando nós falamos, ou quando estamos em contacto com cristãos que são vítimas de perseguição, a primeira coisa que nos pedem sempre é, de facto, as orações. E é isto que nos pedem sempre. E é isto que é importante nós, de facto, mantermos presentes, é termos todas estas pessoas nas nossas orações, todos estes cristãos que são perseguidos. E os cristãos desta diocese de Maiduguri, sem dúvida, Paulo, sabem bem o que significa a perseguição religiosa. De facto, ainda recentemente, desde a Sexta-feira Santa até ao domingo de Páscoa, pelo menos 20 pessoas foram mortas em consequência de ataques da responsabilidade deste grupo islamita que procura instaurar um califado na região norte do país, onde se situa, aliás, Maiduguri. Como eu disse, nós vamos ver agora um trabalho produzido pela Fundação AIS sobre esta diocese. Vamos escutar o padre Kenneth. Mas antes de o ouvirmos, Catarina, é preciso sublinhar que, quando eu referi que Maiduguri é uma diocese mártir, é porque a violência que tem sofrido é mesmo imensa. Imensa e já antiga, Paulo, porque desde 2009, quando o Boko Haram iniciou as suas atividades nesta região, portanto a região de Maiduguri foi fortemente atingida. Mais de 200 de igrejas, conventos, escolas e hospitais foram alvo de ataques ao longo destes anos, mas o número mais impressionante, Paulo, e que eu gostaria de voltar aqui a referir no nosso programa, é de facto que nesta diocese, por causa da presença deste grupo islamita, desta violência extrema que este grupo tem feito ao longo dos anos, já podemos contar com 5.000 viúvas e cerca de 15.000 órfãos. Para a Fundação AIS, a Nigéria é um país prioritário. Basta referir a dimensão desta violência contra os cristãos em Maiduguri, que a Catarina agora nos recordou, para se perceber como é essencial esta proximidade. No ano passado, uma equipa da AIS esteve precisamente em Maiduguri. O padre Kenneth vai-nos dar agora o seu testemunho. É um lugar onde podemos dizer que metade da população é muçulmana e a outra metade é cristã. No entanto, os cristãos neste país são os que mais sofrem. Muitos deles foram assassinados pelo grupo terrorista Boko Haram, os que afirmam não querer nada da educação cristã. Por esta razão, muitas pessoas foram assassinadas e hoje em dia continuam a morrer pessoas.
Nesta situação, peço em primeiro lugar que rezem por todos os que passam muitas dificuldades nas suas vidas, para que se possam sentir acolhidos pelos seus irmãos. Depois, peço também ajuda para todas estas pessoas que estão a passar muito mal, para que possam ao menos gozar de uma pequena felicidade que um ser humano possa ter. Vamos continuar por África. Vamos agora ao encontro do padre Gaetano Cabacha. Ele conhece como poucos a situação trágica em que se encontra a República Centro-Africana, mergulhada numa violência descontrolada, com origem em grupos rivais, grupos armados, os muçulmanos, os Seleka, e os grupos de autodefesa, os Anti-Balaka. E no meio deste conflito, a Igreja tem procurado ser mediadora, ser agente de paz. No meio deste conflito, a Igreja tem vivido histórias de violência e de perseguição, mas também de enorme coragem. Quando chegaram à capital e após terem morto os muçulmanos que encontravam, França teve de intervir com o seu exército para proteger a capital e evitar um derramamento de sangue. Nesta altura, o exército do Seleka foi para o norte do país e o autoproclamado presidente renunciou ao seu cargo. O Anti-Balaka recuou para os arredores de Bangui e a ONU enviou os capacetes azuis para ajudar a proteger os deslocados, os civis. Entretanto, um grande caos instalou por toda a parte. O Seleka matava os cristãos e o Anti-Balaka matava os muçulmanos. E qual é a posição da Igreja perante tudo isto? Durante o primeiro movimento do Seleka para tomar o poder, a Igreja sofreu uma grande perda. Perdeu todos os seus bens, os seus carros e veículos, meios de transporte e computadores. Na minha diocese, por exemplo, todos os carros foram roubados, as portas foram arrombadas e levaram os computadores e telemóveis. Invadiram as escolas e apropriaram-se de equipamentos indispensáveis como os painéis solares. Foi um completo desastre. Mas mais tarde, quando o Anti-Balaka se ergueu e começou a matar os muçulmanos, estes foram acolhidos e protegidos pela Igreja. E aqui podemos ver o papel da Igreja na África Central no meio deste conflito. A Igreja procurou ser intermediária. O cardeal de Bangui, que era o bispo na época, criou uma plataforma de diálogo com um imã muçulmano e com um pastor protestante, de modo a promover o diálogo para evitar qualquer envolvimento religioso no conflito, porque inicialmente era um conflito político e económico. Um conflito religioso, quando realmente ao início era um conflito mais político e económico. Mas gradualmente tornou-se essencialmente religioso. Muçulmanos contra não muçulmanos e não muçulmanos contra todos os muçulmanos. Portanto, a Igreja foi intermediária entre ambas as partes. A Igreja protegia todos aqueles que eram perseguidos. Isto sucedeu, por exemplo, nas áreas onde os muçulmanos eram uma minoria e os jovens do Anti-Balaka queriam matá-los. Uma das consequências mais visíveis da violência dos conflitos armados em África é o número incrível de pessoas que se veem obrigadas a fugir de suas casas, a abandonar os seus países, tantas vezes apenas para conseguirem sobreviver. Os refugiados são, de facto, uma das chagas dos tempos atuais. Na Etiópia, há diversos campos de refugiados. Num deles, no campo de Itsag, vivem 25 mil pessoas. Muitas delas são oriundas da Eritreia. Esta é a história da semana que a Pilar Rocha nos vai contar já de seguida. A Etiópia é um país de contrastes. Na sua imensa pobreza, ainda tem espaço para acolher outros, milhares de outros, que estarão ainda pior. Só no campo de Itsatse, cerca de 25 mil pessoas, na sua esmagadora maioria provenientes da Eritreia, Sudão e Somália, esperam pelo dia de partida rumo a um país de sonho. Rumo à liberdade, a uma vida sem medo e sem fome. Não pedem muito, apenas isso. Na região do Tigre, no norte da Etiópia, há vários campos de refugiados.
Todos os que acotovelam por ali têm histórias semelhantes e estão de mãos vazias, sem argumentos para escreverem o futuro das suas vidas. O padre Agu Agos, um sacerdote católico de rito etíope, faz da visita a estes campos, a estas pessoas em desespero, o ponto central da sua missão. Todas as semanas ele visita os campos de Shimelba, Maiaini e Itsatse. Todas as semanas ele tenta consolar pessoas que estão como que num beco sem saída. Todas as semanas ele fica alarmado com o que vê. Os refugiados que vão chegando aos campos da Etiópia são cada vez mais jovens e em muitos casos são apenas crianças. E muitas vezes vêm desacompanhadas. O padre Agu Agos já sabe que vai encontrar pessoas em lágrimas, às vezes mesmo desesperadas, mas ele leva sempre um sorriso de esperança. Uma esperança que agora ocupa também um lugar muito especial em Itsatse. É que, graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS, foi possível construir uma pequena capela no meio do campo. Foi uma alegria imensa para todos aqueles refugiados. É que, antes de haver a capela, a missa era celebrada debaixo das copas das árvores. Que faz um sacerdote quando chega a um campo de refugiados com 25.000 pessoas? Começa por onde? Faz o quê? O padre Agu visita doentes, famílias, brinca com crianças, prepara batismos na capela que veio substituir a sombra das árvores. Não é fácil falar de Deus a quem vê os seus dias a esvaírem-se em processos que não avançam, em burocracias, em papéis com carimbos que nunca chegam. Todos os que estão no campo de Itsatse têm histórias para contar. Muitos, uns milhares, são eritreus, um país que já foi classificado como a Coreia do Norte de África, onde os cristãos são perseguidos por um regime que aprisiona gerações de rapazes a um serviço militar sem fim. Fogem dessa prisão e estão ali presos a uma oportunidade que nunca mais chega. Não é fácil falar de Deus a quem já tanto sofreu. Fugir da Eritreia, por exemplo, é arriscado e custa muito dinheiro. Às vezes, tudo o que se tem. Dali, dos campos de refugiados, todos os caminhos para a Europa ou os Estados Unidos passam por atalhos controlados por contrabandistas. É preciso arriscar. Os que partem são normalmente os mais jovens, os mais impacientes. Muitos estão desesperados e arriscam tudo. Às vezes alguém desaparece no mar. São os meninos com quem jogávamos futebol, que serviam no altar, que se afogaram no mar Mediterrâneo. Um dia, lembra o padre Agus, perdemos 16 rapazes. Chorei por eles. Um desses rapazes chamava-se Tadez. Era brilhante, gostava de fazer perguntas, procurava levar os outros rapazes até à igreja, apresentava-os ao padre Agus. Afogou-se no Mediterrâneo no ano passado. Ainda estou a ver o seu rosto. A história da semana levou-nos até à Etiópia, um campo de refugiados. Muitos são provenientes da Eritreia, a fronteira entre os dois países que já estiveram em guerra e que tem pouco menos de 1000 km de extensão, continua a mostrar sinais de uma forte tensão militar. Pelo chão é fácil encontrar balas, minas por explodir, mas também muita miséria e fome. O padre Teum Fitvi está quase sozinho na luta contra essa miséria quase absoluta. Às vezes tem de fazer mais de 25 km a pé para visitar aldeias, para visitar pessoas que tantas vezes não têm nada sequer para comer. Na fronteira entre a Etiópia e a Eritreia, ainda hoje há minas e balas. Não há muita paz nesta região. Há muitos soldados por aqui. É uma região onde as pessoas ainda não estão estabelecidas ou tranquilas. Estão sempre preocupadas. Há muitas pessoas pobres que não têm o suficiente para comer. Há muitas famílias separadas, uma vez que esta é uma região fronteiriça. Não há muitas pessoas autossuficientes. O nosso maior desafio é a falta de transportes. Às vezes temos de percorrer até 25 quilómetros. Vamos a lugares muito isolados para visitar as pessoas. Os soldados eritreus dispararam contra o telhado durante a guerra. Ficou quase totalmente destruído. ህዝብ ለማየት በጣም ሩቅ ቦታ ነው የምንሄደው።
Agora já foi reparado e restaurado, mas esteve em ruínas durante algum tempo. Como é uma igreja nova, ainda não está terminada. A igreja também precisa de bancos. Estamos a usar secretárias de escola, mas precisamos de bancos adequados. O padre é o bom pastor. Ajude-o a cuidar do rebanho. Vimos o padre Telmo Fitvi sozinho a percorrer dezenas de quilómetros a pé para manter viva a fé do seu povo. E ele precisa de ajuda, tal como a igreja de Maiduguri, de que já aqui falámos, ou de Marawi, ou do Paquistão, ou do Egito, ou da Síria, ou da Índia, o país tema da campanha de solidariedade que foi lançada a nível internacional pela Fundação AIS desde a Quaresma. Catarina, eu sei que está aí na Alemanha, na sede internacional da Fundação AIS, e que não é fácil, ao telefone, falar diretamente com cada um dos nossos telespectadores, mas mesmo assim eu lanço o desafio. O padre Fitvi, que vimos, precisa da nossa ajuda. Ele e dezenas de outros padres, de religiosas, de irmãs, que todos os dias fazem os possíveis e os impossíveis para ajudar a igreja que sofre, a igreja que é perseguida. Como é que podemos ajudá-los? O Paulo referiu a nossa campanha de solidariedade para com a Índia, mas também referiu outros casos concretos de situações da igreja, desta igreja que sofre, desta igreja perseguida, porque de facto hoje, Paulo, há milhares e milhares de pessoas que vivem nestes países onde a igreja é tão necessitada e precisa da nossa ajuda, e por isso o que é preciso efetivamente é que todos aqueles que são nossos amigos, nossos benfeitores, todos aqueles que nos seguem diariamente, que tenham gestos concretos de solidariedade para com esta igreja. E como é que podemos dar uma resposta concreta? É muito fácil, Paulo. Eu falei agora da campanha da Índia, por exemplo, mas na Índia há famílias cristãs, famílias dalits que vivem com menos de 60, ou que vivem com 60 cêntimos por dia. É o valor de um café que nós pagamos no nosso país. E, portanto, penso que é um valor que nós podemos perceber que cada um de nós pode, de facto, fazer esta ajuda concreta a uma família. Todos nós podemos deixar de beber um café diariamente e fazer com que abdicarmos de tomar este café pode fazer de facto a diferença no dia-a-dia de uma família na Índia. Mas, e isto é importante que fique aqui, de facto não é só na Índia que os cristãos precisam de nós temos todos os países em África, tantos países, Eritreia, República Centro-Africana, ou na Síria, como já falámos também aqui hoje, ou então também no Paquistão, como falámos. E de facto, todas estas pessoas, todos estes povos precisam da nossa ajuda e por isso é importante saber que há pessoas, há benfeitores, há amigos da instituição que estão disponíveis para ajudar. E por isso convido-vos a todos a visitarem o nosso site para diariamente ver informações atualizadas sobre a Igreja perseguida no mundo e, caso queiram saber mais informações sobre determinado país, determinada situação, podem sempre, e é com muito gosto que vos atendemos e que vos recebemos, ou no nosso secretariado, ou então através dos nossos telefones 21 754 4000 ou 21 754 4004, ou então na internet, como já disse há pouco. O importante, de facto, Paulo, é cada um de nós fazer um gesto de misericórdia para com estes nossos irmãos que sofrem, que são perseguidos e que têm tantas necessidades e que passam por tantas necessidades. País onde a crise está patente no rosto de todos é a Venezuela. Já na semana passada falámos aqui deste país que vive uma situação brutal, que tem sido, aliás, denunciada pela Igreja. Na Venezuela há pessoas, hoje em dia, agora, neste preciso momento, a morrer por falta de medicamentos, a morrer de fome. Há pessoas a procurar comida no lixo. E há pessoas, milhares de venezuelanos, que em desespero procuram já fugir do país. Fogem da fome, fogem da miséria absoluta. O Brasil é um dos países que mais venezuelanos têm vindo a acolher. E de todas as dioceses há uma que se destaca, a diocese de Roraima. Vamos agora ver um trabalho dos nossos colegas da Vatican News.
La situación que tenemos en nuestro país es, estamos pasando momentos difíciles. Es algo que nunca habíamos pasado por esto, ¿no? El salario que ganamos tampoco le alcanza para comer, ni siquiera una semana. Que me duele más es dejar a mis hijos porque nunca lo he hecho. Brasil es uno de los países, de los pocos países que nos están tendiendo la mano a nosotros, saben la necesidad que tenemos. Noche cuando yo me acuesto y lo que me pongo es a llorar, ver a mis hijos así durmiendo en el piso, cuando así como un día de hoy que no tengo para darle de qué comer. Peor para uno, el ser humano, que sus hijos se acuesten muertos de hambre, que a veces incluso impulsa de ir a agarrar cosas ajenas que no son suyas para poder sustentar a su familia, que yo sé que eso no es digno. Mientras Venezuela esté así, nadie quiere agarrar para allá, más bien todos los venezolanos están corriendo para acá, para Colombia, Ecuador. Si supieras que tengo el corazón mío partido en 1000 pedacitos y si quisiera que honesto a esa persona para que sienta lo que yo siento, yo sé que ellos me ayudarían a mí. Allá en Venezuela mucho hambre, mucho hambre. Yo lloraba, pero bueno, pero tengo que buscar manera de buscar cómo comer. Si no vamos a morir allá todito. Fue difícil. Dificilísimo. El sueldo no alcanza nada, porque son 280. Y un kilo de arroz te cuesta 300. ¿Con qué tú comes con eso? ¿Qué tú comes con eso? Para tú comprarte un kilo de arroz tienes que, no, hombre, dale duro trabajando. Entonces no se puede, ya ni siquiera se puede. Tú necesitas comer proteína, por lo menos un huevo. Huevo, que es lo más básico que tú te puedes comer. No te puedes comer un huevo ya. Ya es un lujo. 30 bolos. No puedes comerte un pollito ni siquiera. En el mes tú no te da ni siquiera para comprarte un pollito. No, un kilo de sardina nada más. Una leche es imposible comprarla. Vale $1.000.000 de bolívares, un kilo de leche. Donde vivimos toda la vida ahí, en ese barrio. Saliendo del barrio de uno yo veía para atrás. Se me va todo el mundo, todo el mundo se me va. Porque aquí es donde me crié, donde renací ahí en mi barrio. Ni pensé, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya está vendida y ya tengo que echar para adelante y no volver más atrás. A pior crise humanitária no país vizinho atravessa diariamente a divisa. E mais de 10% da população de Roraima hoje é venezuelana. Na capital Boa Vista, a realidade que eles encontram é essa. Estamos a chegar ao fim do nosso programa e daqui a pouco vamos fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa para sabermos as novidades deste projeto editorial focado quase exclusivamente na figura do Papa Francisco. Para já vamos então ler as mensagens que o Papa Francisco nos envia todos os dias na internet e que seguramente são também um tema de análise na revista O Meu Papa. Foram os tweets do Papa Francisco, pretexto ideal para fazermos uma ligação até à redação da revista O Meu Papa. Que novidades tem para nós, Clara?
Olá, aqui na redação da revista O Meu Papa estamos a preparar a edição de maio, esse mês que é tão especial para o Papa Francisco por ser o mês de Maria, de quem ele é extremamente devoto, como sabemos. Por isso, falaremos do facto de ele ter instituído uma nova celebração dedicada precisamente a Maria. Trata-se da celebração da memória de Maria, Mãe da Igreja, que deverá acontecer na segunda-feira após o Pentecostes. Este ano calha no dia 21 de maio e a partir de agora estará sempre presente no calendário católico romano. Vamos então explicar quais os motivos que levaram o Santo Padre a instituir esta nova celebração e também contar-vos em que outras novidades está o Papa Francisco a trabalhar para o calendário litúrgico. Além disso, nesta edição, obviamente que teremos de falar sobre a nova exortação apostólica escrita pelo Papa Francisco. Trata-se da Gaudete et Exultate, que significa em português alegrai-vos e exultai, e que nos fala sobre como sermos santos no mundo contemporâneo. Nesta edição, vamos então contar-vos quais são as principais mensagens que o Papa Francisco pretende transmitir com esta exortação apostólica. Por hoje é tudo. Na próxima semana conto-vos mais pormenores sobre a edição de maio da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara, e até para a semana. Agora é o tempo do Bible Challenge, o desafio da Bíblia. Trata-se de uma iniciativa dos nossos amigos dos Nova Voz da Verdade, do Semanário Diocesano do Patriarcado de Lisboa. Na semana passada tivemos aqui o testemunho de Pedro Gil, do Opus Dei, que passou o desafio a Manuel Aroca, o escritor e guionista. Vamos agora escutar a sua mensagem. Gênesis, promessa e aliança. Abraão respondeu: Quem me dareis, Senhor Deus? Vou-me sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Acrescentou: Não me concedeste descendência e há um escravo nascido da minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi dirigida nos seguintes termos: Não é ele que será teu herdeiro, mas aqueles que sairá das tuas entranhas. E conduzindo para fora disse: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se fores capaz de as contar. E acrescentou: Pois bem, será assim a tua descendência. Esta passagem é em honra da minha querida avó judia, Esther, que morreu sobre o manto da santidade através da ação da minha mãe, que optou pelo cristianismo. Abraão é o pai dos profetas, do Deus único, e deles descendem judeus e muçulmanos. E descende de sangue Cristo, a grande estrela, a maior estrela do céu. E através dessa estrela muitos e muitos, milhões e milhões, bilhões de corações foram convertidos. Estrelas que estão bem presentes no nosso coração e que são muito importantes toda esta passagem para os tempos atuais. Eu desafio o meu querido amigo Tosé Brito para dar o seu testemunho. Foi o escritor e argumentista Manuel Aroca e para a semana cá teremos então Tosé Brito, cantor e compositor. Estamos mesmo no final do nosso programa, mas antes de vermos o Papa Francisco no vídeo do mês, vamos, Catarina, lembrar aos nossos telespectadores, uma vez mais, que todos temos uma maneira muito fácil e gratuita de ajudar a Igreja perseguida no mundo, a Igreja que sofre. E para isso basta fazer uma cruzinha, não é? É verdade, Paulo. Uma cruzinha apenas e já estaremos a ajudar. Todos nós temos, por estes dias, que preencher a nossa declaração de IRS e é uma forma muito fácil e muito prática de ajudar, de facto, a AIS a apoiar estes projetos que nós temos falado aqui ao longo do nosso programa hoje. Portanto, são tantas as necessidades que, de facto, com esta nossa cruz que nós podemos fazer na nossa declaração de IRS, é uma forma extremamente fácil, simples e prática também de ajudarmos a Igreja que sofre, esta Igreja perseguida. Se precisar de alguma ajuda, já sabe, pode-nos entrar em contato connosco através dos nossos telefones, através da nossa página de internet e nós daremos todas as explicações, todas as ajudas necessárias
necessárias, os dados necessários para poder então ajudar os cristãos perseguidos através da sua declaração de IRS. Já sabe, com uma pequena cruz poderá ajudar de facto os cristãos perseguidos, poderá aliviar a cruz diária de muitos cristãos que vivem em países como estes que nós falámos hoje aqui no nosso programa. Obrigado, Catarina, e boa viagem depois para o regresso a Portugal. Depois deste alerta para fazer uma cruz na sua declaração de IRS em favor da Fundação AIS, vamos então ver o vídeo do mês do Santo Padre. La economía no puede pretender solo aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Debe seguir el camino de los empresarios, políticos, pensadores y actores sociales que ponen en primer lugar a la persona humana y hacen todo lo posible para asegurarse de que haya oportunidades de trabajo digno. Hacemos la voz juntos para que los responsables del pensamiento y de la gestión de la economía tengan el coraje de refutar una economía de exclusión y sepan abrir nuevos caminos. E assim, com este alerta do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, que produziu e que levou até si este programa, despeço-me com amizade. Até à próxima semana. Até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.